Graça e paz. Eu sou o reverendo Márcio William Chaveiro, eu sou o seu professor de Hebraico 1, e nós teremos nessa videoaula a apresentação de um conteúdo inicial para você. Você verá que está de acordo com a apostila que é disponibilizada no nosso site. Qualquer dúvida que você tiver, eu estarei à disposição nas datas que são divulgadas para você, em que nós, professores, escolhemos. Então, no meu caso, é toda a segunda semana do mês que eu estou à disposição para esclarecer, tirar suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida imediata, você pode encaminhar ou no grupo, do WhatsApp ou do Telegram, no caso do Hebraico é no Telegram, ou encaminhar também para a secretária, para a Juliana, que no momento oportuno ela vai me passar e eu vou responder dentro do possível. Então, é importante que você anote suas dúvidas e passe para nós, para que nós possamos esclarecê-las. Vamos aí para a nossa videoaula. Qual que é o propósito do módulo de hebraico? Qual que é a finalidade? Lógico que por trás de todo módulo está aquele que é o principal, que é a glória de Deus. Mas em termos didáticos, o que é proposto aqui para o aluno? Primeira coisa é entender que esse curso vai fornecer ao aluno um conhecimento básico da língua, então é um conhecimento básico que o permita prosseguir no estudo do texto bíblico em hebraico. É um curso de 4 semestres, mas é um conhecimento básico que vai dar a você as condições de se aperfeiçoar ao longo dos anos para aprender mais desta língua, caso você tenha o desejo. Outro propósito também que nós temos que entender é que o curso não é para você aprender conversação, é para você aprender o que é necessário para a exegese. A conversação ela não é fundamental e nem essencial para o aluno que quer usar o hebraico bíblico para poder interpretar o texto, fazer uma boa exegese. Segundo, que o que nós temos como propósito nesse curso, está ligado ao anterior, é ensinar o aluno a usar a gramática e o vocabulário para fazer futuramente exegese. É importante dizer que as pessoas se enganam ao pensar que, por saberem falar hebraico, elas têm condições de fazer exegese. Eu conheço pessoas que sabem falar hebraico, sabem cantar em hebraico e não sabem nada de exegese, não sabem aplicar isso na exegese. Por quê? Porque fazer exegese de um texto bíblico não é só hebraico ou saber grego. Tem muitas outras coisas envolvidas. Todas as disciplinas teológicas elas estão envolvidas no processo da exegese. Então é importante tirar essa ilusão ou talvez uma certa vaidade em pensar que saber um pouco de hebraico ou até mesmo alguém que possa ter uma habilidade maior com línguas e rapidamente ter condições de conversar e de ler com facilidade, isso tudo não significa condição necessária para poder fazer uma exegese. Então é importante esclarecer já de início no nosso curso essa questão. Agora eu quero falar para você o que será apresentado nessa primeira videoaula. Nós vamos falar sobre um pouco da história da língua hebraica, como que ela surgiu. Nós vamos falar sobre os massoretas, que têm um papel fundamental na língua hebraica. E também, em terceiro, nós vamos falar sobre a composição do Antigo Testamento para o judeu, como é que ele divide o Antigo Testamento. E, por último, o alfabeto hebraico e o uso dele nos textos bíblicos que foram escritos com acróstico hebraico. Então vamos lá. Primeiramente, um pouco da história da língua. O idioma hebraico é uma língua semítica. Ela pertence à família das línguas afroasiáticas. O termo semítico determina que, bem como o árabe e o persa, sua origem é um tanto desconhecida. Então, a língua hebraica é uma língua semítica, ela é da família das línguas afroasiáticas e ela, como a língua árabe e persa, não tem uma origem
conhecida. A gente não tem como dizer exatamente como que começou tudo, embora a Bíblia nos dê algumas evidências de como começou. As primeiras bases da Bíblia, que é chamada a Torá, que para nós é o Pentateuco, foi escrito por Moisés, como nós cremos, e cerca de 3.300 anos antes de Cristo atrás, e foi redigida aí no hebraico chamado de hebraico clássico. Então, na verdade, essa língua em que Moisés escreveu era um hebraico já bastante primitivo, um hebraico que não é o hebraico que nós temos hoje. Houve evoluções na língua, modificações na língua, e é chamado de hebraico clássico. É o hebraico bíblico. O hebraico bíblico é uma língua morta. A gente vai aprender um pouco depois. O hebraico hoje utilizado em Israel é um hebraico moderno, embora a base é a mesma, mas há mudanças, há modificações nisso aí. Após a primeira destruição de Jerusalém pelos babilônicos, em 586 a.C., com o retorno dos judeus para a terra de Israel, o hebraico clássico, que é esse hebraico bíblico, foi substituído no uso diário para o aramaico. Por isso que então o Antigo Testamento ele tem hebraico e aramaico, tornando-se primariamente uma língua regional. Então, se você me perguntar o que é o aramaico é uma regionalização do hebraico. É uma mudança dentro de uma influência regional, devido aos cativeiros que Israel passou. Então houve influências nesse sentido. Sendo que nos dias do Senhor Jesus, por exemplo, esse idioma clássico ainda era falado pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos saduceus e fariseus, doutores da lei. Então esse hebraico mais clássico, o aramaico, ele era ainda falado nos dias do Senhor Jesus. Mas com o tempo foi perdendo aí o hebraico e o aramaico foi sendo mais utilizado no dia a dia do que o hebraico. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, os judeus foram aos poucos expulsos da terra de Israel, aquela vez em que o general Tito cercou Jerusalém, e os que ficaram sofreram a influência dos muitos povos que dominaram a região. Então, ali o general Tito cerca Jerusalém, os judeus ali ficam, poucos judeus ali, e alguns são expulsos, e aí começam os povos ali a conviver com os judeus, e eles deixam de utilizar ali o hebraico clássico como um idioma nacional, e eles passam a usar outras línguas, principalmente o grego. Então eles vão perdendo a pronúncia do hebraico, porque o hebraico, de forma original, ele não tem vogal, é só consoante. Então a tradição oral é muito importante para manter a pronúncia. E aí o hebraico renasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX como hebraico moderno, que é o que nós temos hoje, adotando aí alguns elementos dos idiomas árabe, ladino, e o Yiddish e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica. Então esse hebraico de Israel é um hebraico hoje, um hebraico moderno, com influências de outros idiomas. É por isso então que ele não é, na verdade, um hebraico como era o hebraico lá nos tempos bíblicos, ou até mesmo período ali, no início, ali após o ano 70, ainda por algum tempo. Então logo teve essas modificações aí. O hebraico bíblico, é importante dizer, também chamado de hebraico clássico, é a forma arcaica da língua hebraica, uma língua semita falada na área conhecida como Canaã, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então, só algumas informações da história, não sei se você acha interessante, eu particularmente gosto bastante, acho que isso ajuda a entender um pouco a língua. Vamos lá. E os massoretas, quem são eles? Os chamados massoretas foram escribas judeus que se dedicaram muito para preservar a pronúncia do hebraico. Então, eles foram muito importantes nesse sentido, porque quando a língua estava perdendo já a pronúncia por influência de outros idiomas, como eu já expliquei, os massoretas eles foram importantíssimos aí para poder, como escribas, para poder preservar a pronúncia, e aí então eles vão criar as vogais para poder manter a pronúncia dessas expressões. Eles eram homens que tinham uma missão de guardar a tradição. Esse é o significado da palavra Messorá,
Então eles, é aí que vem massoreta, porque aí a palavra messorá, ela traz a ideia de guardar a tradição. Então os massoretas, eles eram aqueles que, os escribas que guardavam ali as tradições, e através da pronúncia, e aí criou-se as vogais. São os massoretas que escreveram as regras gramaticais. Veja a importância desses massoretas. Porque as regras gramaticais existiam, porém elas não haviam sido escritas ainda, mas são os massoretas que vão colocar isso e vão escrever, deixando isso mais claro. Então são importantíssimos, não somente para manter a pronúncia da língua, como também eles são utilizados aí por Deus, na providência santa de Deus, para poder criar esse estudo aí gramatical da língua, para que outras gerações pudessem estudar mais profundamente. A metodologia, eles eram muito exigentes assim, quanto ao trabalho deles. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Ao final de cada cópia pronta, imagine, ao final de cada cópia pronta, escrita à mão, todas as letras eram contadas e uma letra era estabelecida como a letra central de referência. Então, eles contavam cada letra e havia ali no centro daquela linha uma letra que era a referencial para eles. Então, assim, assim as letras do início da cópia até a letra central teriam de estar perfeitamente iguais às do documento original. Também eram contadas todas as letras, desde a letra final até a letra central. E se tivesse qualquer discordância no trabalho, qualquer coisa errada ali, eles jogavam essa cópia fora. Vocês verem a seriedade que era esses massoretas, esses escribas. Geralmente a gente pensa em escribas apenas no lado negativo, por causa da atuação deles ali legalista em relação ao Senhor Jesus, mas a importância deles é muito grande no que diz respeito à composição, às cópias do Antigo Testamento e o zelo que eles tiveram para fazer isso. E nós utilizamos hoje o texto massorético, que é o texto com as vogais, porque nós não sabemos as pronúncias e a gente aprende as pronúncias bíblicas ali a partir dessas vogais. Mais à frente a gente vai estudar sobre as vogais, aí você vai entender melhor essa questão. Um outro ponto importante aí é a composição do Antigo Testamento para o judeu. Nós chamamos de Antigo Testamento porque cremos no Novo Testamento, mas como que o judeu ele fala dessa estrutura aí do Antigo Testamento? Primeiramente ele chama a primeira parte ali seria a Torá, que é Moisés, ou a lei de Moisés, a tradução seria essa, a Torá é lei, né? Tem o aspecto didático do ensino de Deus e foi feito e escrito por Moisés. Então, às vezes, no Novo Testamento você vai ver a expressão Moisés ou lei de Moisés. Depois você tem a Nevim, que é profeta, são os outros livros do Antigo Testamento, incluindo os narrativos e os profetas. E tem o Ketuvim, que é os escritos, os salmos também poderiam estar dentro dessa parte aí. Um exemplo que nós podemos dar aqui de uso dessas divisões é o texto de Lucas 24, 44, quando o Senhor Jesus ele aparece aos discípulos depois de ressuscitado. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Lei de Moisés aí a Torá. Nos profetas, Nevim, e os Salmos. Os Salmos estaria dentro aí do Ketuvim, provavelmente os Salmos é Terrilim. Mas só para você ver que o Senhor Jesus utiliza a divisão que era normal para os judeus. E se a gente olhar, por exemplo, se você olharem no texto bíblico, nos versos 25 a 27, que antecede a este aí, você vai ver que o Senhor Jesus aparece para aqueles dois discípulos a caminho de Emaús e ele usa outra divisão, outra maneira de se referir ao Antigo Testamento. Lá no verso, então no Lucas 24, verso 25 e 27, está assim:
Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí o texto fala, e começando por Moisés, veja, ele não chama lei de Moisés, mas ele chama agora de Moisés, é a Torá, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 25 ao verso 27. Então, é só para você tomar um conhecimento acerca desse aspecto. Algumas informações importantes que eu tenho que dar para você. Primeiro, o hebraico é uma língua escrita da direita para a esquerda. Essa é uma dificuldade imensa, porque essa maneira de se escrever, ela nos assusta bastante. Então, ela é escrita da direita para a esquerda, como eu mostrei aí com a seta, para você ver, começa ali. Esse aí é Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et harat. Então, começa lá de Bereshit, onde eu pus amarelo, para você ver em direção à esquerda ali, da direita para a esquerda. Outra coisa importante é que o alfabeto hebraico tem 22 letras, 22 consoantes. Algumas consoantes elas fazem papel, aí elas são duplicadas aí, e elas têm funções praticamente iguais, a gente vai ver aí, mas a gente vai trabalhar vogal, consoante por consoante desse alfabeto aí na videoaula 2. O alfabeto hebraico não contém vogais, como eu já expliquei. Ele foi colocado pelos maçoretas, era apenas consoantes. E o hebraico hoje utilizado em Israel, além de ser moderno, tem influências de outros idiomas, também não há vogais nela. Você pode olhar aí nesse exemplo que eu dei da direita para a esquerda, que tem esses pontinhos embaixo aí, são as vogais. As consoantes é só esses quadráticos aí, que você pode ver aí na tela. O hebraico ele é uma língua quadrática. Vou ver que aí, lógico que não está de forma cursiva o texto, mas ela é uma língua quadrática, você pode observar aí. Então as vogais, as consoantes seriam essas que são quadráticas, e ali nós temos alguns sinais ali, mas há muitas vogais ali no texto. A gente vai estudar isso com maior cuidado depois. As vogais também elas foram criadas pelos maçoretas, como eu já mostrei. Agora nós vamos ver o alfabeto hebraico. Eu vou apresentar para você de uma maneira mais objetiva, mas fique tranquilo que a gente vai estudar na segunda videoaula de forma mais clara, mais detalhada, cada uma das consoantes que compõem o alfabeto hebraico. Então aqui é só uma visão geral para você. Então a primeira consoante do alfabeto hebraico é o Aleph, depois o Bet, depois o Gimel, depois o Dalet, depois o Re, depois o Vav, depois o Zain, depois o Het, depois o Tet, depois o Yod, depois o Kaf, depois o Lamed, depois o Men, depois o Nun, depois o Samik, depois o Ain, depois o Pe, depois o Tzadeh, Kof, depois o Resh, depois o Sin, depois o Shen e por último o Tav. Então são esses os que compõem o alfabeto hebraico. Agora eu vou mostrar para você isso na prática, a importância disso. O Salmo 119, todo ele é feito como um acróstico. Ou seja, o salmista pegou a consoante do alfabeto hebraico e foi fazendo os blocos começando sempre com aquela consoante. Eu vou apresentar para você primariamente aqui apenas do verso 1 ao verso 8, para você observar no texto hebraico. Se você tiver, por exemplo, a Bíblia
Nova Jerusalém, lá na Bíblia Católica, ela traz a tradução mais literal e ela traz as diferenças lá. Ela traz o acróstico, Aleph, Bet, Gimel, ela vai mostrando as divisões. Também na corrigida, se não estiver equivocado, ela traz também essa... Não traz o termo hebraico, a língua, na língua hebraica, mas traz a transliteração, Aleph e tal. Então aqui a gente vai ver apenas de 1 a 8 o texto hebraico com o Aleph, apenas para exemplificar para você. Ó, você pode ver aqui, o verso 1 começa lá com Aleph, eu pus em vermelho. Verso 2 com Aleph. Verso 3 com Aleph. Verso 4 com Aleph. Verso 5 com Aleph. Verso 6 com Aleph. Verso 7 com Aleph. Verso 8 com Aleph. Então você pode observar que o salmista começa cada um dos versículos aí com um Aleph, que é o acróstico. Depois o próximo bloco, eu não vou mostrar nessa aula, mas o próximo bloco é com Bet. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Então aqui é só para você ver como que vários textos bíblicos, não é só Salmos, há vários textos bíblicos que o autor utilizou desse acróstico, utilizando aí cada consoante do alfabeto hebraico para poder iniciar ali a sua fala. E aí ele faz como Davi fez aqui, cada versículo um acróstico. Uma declaração de acordo com o acróstico daquela consoante hebraica. Ó, só mais uma vez, você vê lá, começa com Aleph, você pode ver que o finalzinho ali tem 2 pontos, né? Esses 2 pontos no hebraico é como se fosse o ponto final da nossa língua. Então ele começa ali a declaração e ele termina a declaração no versículo 1. Aí ele vai e faz outro versículo, começando com Aleph, termina. Ele vai, começa com Aleph, termina. Começa com Aleph, termina. Ele faz todo o bloco assim. Pode observar, todos eles têm esses 2 pontinhos aí, que é como o nosso ponto final. Ele termina a sentença, começando ali com a consoante, que vai formar o acróstico depois, junto com outras consoantes do alfabeto hebraico. Então, apenas para você tomar um conhecimento acerca da língua, essa é uma aula introdutória apenas, para dar uma noção. Eu vou aplicar algumas atividades para você poder identificar aí dentro do texto do Salmo 119 o acróstico, e a gente vai aí depois trabalhar mais o alfabeto, as vogais e assim por diante. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude e que essa aula tenha acrescentado para você conhecimento e que você possa sentir desafiada a aprender mais da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.